pela sua vida, pela sua presença aqui nessa noite. Tenho certeza que em algum tempo que nós vamos estar aqui dentro desse lugar, o Senhor reservou algo especial para nós nessa noite. Não é sobre uma preparação nossa, mas é sobre algo que o Senhor reservou para nós. Nós temos orado, jejuado por esse culto, mas também não é sobre esse esforço nosso, não é sobre essa ação nossa. Eu tenho certeza que o Senhor nessa noite nos trouxe aqui para nos arrancar de um lugar e nos levar para outro. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, nós nunca saímos da mesma maneira. Você nunca sai, irmão, da mesma maneira. Não tem como você ter um contato com Deus e sair da mesma forma. Qual a diferença? Se eu me entrego, se eu me rendo, se eu abro o meu coração para Deus. Esse encontro não é um encontro de um Deus que vem e acabou. Deus veio e acabou, não. É um encontro de Deus que vem e muda a história de homens e mulheres. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem algo muito especial para nós. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21 nós vamos ler. Amém? Violão colocou aqui também. Glória a Deus. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que estejam fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode olhar para essa pessoa do lado e dizer: esse poder opera em você. Amém. Pode aplaudir o Senhor, tomar o seu assento. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu vou ser breve, não vou demorar muito. A gente tem uns comes e bebes ali no final, tem um tempo de comunhão. É muito bom, irmãos, estar aqui com vocês, é uma alegria. Cada vez mais esse culto tem chegado mais homens. Tenho conversado com alguns pastores, amigos meus. Tem pastor que fala: não, eu não faço culto de homens, os homens não vai, culto das mulheres. Eu falei: irmão, eu não estou competindo. Se os homens for, amém. Se não for, glória a Deus, né? As mulheres enchem essa igreja, e eu creio que nós vamos encher também em nome de Jesus. Creio que Deus vai levantar homens que vão convidar outros homens. Isso não é sobre promover uma prática de igreja. Sei que tem outros irmãos aqui que vêm de outros ministérios. No caso do Dani, lá de Jandira. Também de Jandira? Tapevi. Vixe, mais longe ainda. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Lá Tapevi. Conhece Tapevi, pastor Dani? Morou lá, né? Tapevi. Tem alguém que mais longe ainda? Tem alguém que mais longe que Tapevi? Tem um irmão lá de Santana de Parnaíba. Olha, estamos aqui fazendo um congresso internacional, irmão. Tem os irmãos que vêm de longe. Mas para a glória de Deus, irmãos. E esse momento nosso, de homens, de ser ministrados pelo Senhor, de estar reunido aqui na igreja, louvando,
adorando o Senhor, que seja nessa igreja ou em outra igreja. É um momento de nós se unirmos e ouvirmos o Senhor falar para nós, homens. E sempre que eu vou preparar uma palavra para cultos dos homens, sempre que eu vou orar, o Senhor dá uma palavra direcionada a homens. Só na palavra do Senhor Ele poderia trazer de qualquer forma, mas sempre é uma palavra direcionada aos homens. E eu sempre digo isso: nós homens temos sim uma responsabilidade. Eu lembro que meu pai era baiano, e meu pai era aquele cara bem durão, né? Nordestino, durão. E meu pai falava: meu filho é homem. Eu lembro que aconteceu um episódio, não sei se pode falar isso aqui, acho que pode, depois corta lá. O padre que batizou o meu irmão, o pai do meu irmão foi batizado na igreja católica, o padre que batizou o meu irmão, depois de um tempo, descobriram que esse padre jogava água fora da bacia. Alguém sabe o que é isso? O padre era afeminado. E aí descobriram que o padre era afeminado. E aí meu pai ficou muito bravo. Porque meu pai disse: rapaz, se meu filho ficar afeminado por causa desse padre, eu vou lá na igreja pegar esse padre. Eu vou bater nesse padre. Então meu pai era muito disso, sabe? Meu filho é homem. Então meu pai defendia esse negócio de ser homem. E não é errado você dizer assim: eu sou homem. E o homem ele tem que honrar com os seus compromissos como homem. Um cara casado precisa ser um homem da casa, mas isso não significa que ele tem que maltratar a mulher. Uma vez eu conversando com um rapaz, aconselhando um rapaz, e ele maltratava muito a esposa dele. Um dia eu fui conversar com ele, ele disse: não, eu sou o homem da casa, eu tenho que entender. Eu falei: dessa forma você vai perder a sua família. Porque que mulher quer ser tratada do jeito que você está tratando? Você gostaria que alguém tratasse a sua mãe desse jeito? A sua irmã desse jeito? Ele regalou um zoião assim, um arrepiado. Eu falei: rapaz, cara, vai bater. Eu falei: então por que você trata a sua esposa desse jeito? O respeito que você está querendo conquistar, você está perdendo dentro das atitudes que você está tendo. Então nós somos homens, irmãos, e nós temos responsabilidades. E você não precisa gritar com seus filhos para dizer que você tem autoridade. Muito pelo contrário, se você grita com seus filhos, você está mostrando que você não tem autoridade. Se você grita com a sua esposa, você está mostrando que você não tem autoridade nenhuma. Quando eu tenho que conversar com a minha esposa algum assunto que está desagradando o nosso relacionamento, a gente vai fazer 20 e alguns anos de casado agora, não lembro a data exata, eu casei muito novo, e ela também, então a gente passou por vários processos no casamento. E a minha mulher é brava, ela é mais brava que eu. Mas eu, dentro desse tempo, eu aprendi a dominar a fera, domar a fera, a conversar. Então quando precisa conversar, a gente senta, conversa, alinha e continua. Então o que a gente precisa entender, que não é sobre defender, eu sou homem, é sobre andar naquilo que o Senhor quer que nós andamos, da forma que o Senhor quer que nós andamos. Nós somos homens, mas somos homens de Deus, amém? Tem homem de Deus aqui? Tem homem aqui de Deus? Glória a Deus. Ainda bem. Nós somos homens de Deus, então nós precisamos andar na sabedoria do Senhor, no discernimento. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Não adianta, irmão. Pastor, por que você está falando isso em base? Porque você vai ver, você vai pegar a Bíblia, você vai folhear, você vai ler a Bíblia, você vai passar, e você vai ver que aqueles homens que se destacaram na Bíblia, eles não se destacaram de qualquer maneira. Aqueles homens eram homens de oração, eram homens que tinham uma vida voltada para Deus. Então o que nós precisamos? Ser homens de oração. Pastor, eu estou vindo aqui a primeira vez, nem crente eu sou, e o que impede você de orar? O que impede você de orar? O que impede você de acordar de manhã, dobrar o seu joelho e começar a falar com Deus? O que impede você de ter uma vida de oração? Pastor,
pastor, eu não tenho tempo, eu oro em todo lugar. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei das 8 até as 6 da manhã. E o dia inteiro eu fiquei orando hoje. O dia inteiro. E às vezes tem gente que pensa que eu sou meio doido. Porque às vezes você está orando baixinho, às vezes você começa a falar um pouco alto. Mas o dia inteiro eu trabalhei orando hoje. Então, eu preciso orar de joelhos? É uma reverência, mas não é uma obrigação. Nós estamos vendo um texto que Paulo estava preso e ele estava orando, e ele podia orar pelas suas necessidades, ele podia clamar a Deus pelas suas necessidades, mas ele decide orar pela igreja, decide orar pelo povo. Então, o que muda a história da nossa vida é a forma que nós nos relacionamos com Deus. E de que forma nós nos relacionamos com Deus? Não existe um relacionamento com uma pessoa que você não fala com ele. Eu gosto muito do Rafa, a gente conversa bastante, é meu amigo. E quando a gente se encontra, tem assunto que falta. Não só do Rafa, outros irmãos aqui, o Hélio, Samuel, o pastor Eduardo, usando o Rafa como exemplo. Não é só o Rafa que é meu amigo, tenho muitos amigos aqui, muitos irmãos. Mas quando eu encontro, eu converso, eu falo. Então isso é relacionamento. Então, se eu quero ter uma vida de oração, eu preciso desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. E eu me relaciono com Deus orando. Pastor, eu não tenho que ter uma vida santa? Tem, pode ter certeza que a oração que você fizer, ela vai transformar você, ela vai mudar você. Eu costumo usar um exemplo que eu já usei aqui algumas vezes. Por exemplo, a gente está aqui na igreja hoje, a gente está orando, todo mundo orou. Mesmo sem querer, você orou. E aí você está na igreja, Deus está aqui e você fala com Deus. Aí, tranquilo. Aí você chega na sua casa, você deita, você dorme, você acorda, você sai, você vai, volta, vai para o mercado, vai trabalhar, sai de manhã, apressado, porque você acordou atrasado, e aí você não ora. Aí daqui a pouco você chega na igreja e fala, oh Deus, aleluia. Aí eu acho que Deus olha para nós e fala assim, nossa, que cara estranho, ele só fala comigo aqui na igreja. Ele vai no mercado e ele não fala comigo. Ele sai para trabalhar e não fala comigo. Ele deita e não fala comigo. Ele acorda e não fala comigo. Mas quando ele chega na igreja, oh, aleluia, glória a Deus, oh Senhor, que bom que o Senhor está aqui. Quer dizer que Deus só está dentro da igreja? Está entendendo, irmão? Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. E às vezes nós queremos começar a orar e aí desenvolver uma vida de oração e falar, não, hoje eu vou orar 10 horas, hoje eu vou orar 5 horas. Aí o irmão tem dificuldade de acordar, ele faz um voto e fala, eu vou orar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. E aí, não acorda, também não ora. Quer fazer um pastor falou uma coisa para mim, e eu duvidei do pastor. Era novo convertido, lá na Paz e Vida de Jandira. Aí o pastor falou assim, irmão, faz um voto para o Senhor para orar essa madrugada. E você que tem dificuldade de acordar, fala para o Espírito Santo de acordar quando você for dormir. Pode ter certeza que 3 horas da manhã você vai acordar. E eu duvidei. Fui deitado. Falei, tá bom, o pastor falou, né? 3 horas da manhã o Espírito Santo me acorda. Irmão, 3 horas da manhã eu acordei. Só não orei, mas eu acordei. Acordei, olhei no relógio, tirei para o outro lado e falei, já oro. Dormi. Acordei atrasado para trabalhar, fui trabalhar e voltei. Mas o Espírito Santo fez o papel dele. A força da oração é maior do que de qualquer combinação de esforços na terra.
A oração move o céu, aciona o braço do onipotente de Deus, o braço onipotente de Deus. Desencandeia a história. Quando o homem trabalha, ele faz o seu esforço. Mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. Então, tudo aquilo que nós queremos resolver na força do nosso braço como homens, não, isso aqui eu resolvo, não, isso aqui, esse emprego, não, eu vou trocar de emprego, não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo. Nós saímos tomando decisões precipitadas. E o que é uma decisão precipitada? Uma decisão fora do tempo, ou antes do tempo. Uma decisão na hora que não precisa, que não deve ser tomada, fazer coisas que não devem ser feitas naquela hora, naquele momento. Agora diga para mim, irmão, um homem que ora, que se relaciona com Deus, ele erra, mas a possibilidade dele errar é bem menor. Quando você ora para tomar uma decisão, você pode, por algum impulso seu, por alguma vontade sua, você pode errar. Mas quando você ora, a possibilidade ela diminui do erro. Então quando nós oramos, nós não estamos simplesmente fazendo uma oração. Tem gente que ora bonito demais, né? Mas tem gente que, pelo amor de Deus, quando você for orar, ora, Senhor, chamando gato, ora, abra sua boca, você não é homem. Agora é a hora de você ser homem. Agora é a hora da gente ser homem. Agora é a hora de Deus dizer assim: quem você é? E aí Jacó dizer assim: eu sou Jacó, eu sou enganador. E aí o Senhor fala para Jacó: agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. O meu pai sempre dizia uma coisa, eu sempre uso meu pai como exemplo. Meu pai foi uma grande, apesar de ter meu pai até querendo falar com alguém, seu lado do André. O meu pai sempre dizia isso: você não foi homem para fazer, agora seja homem para assumir. E eu trouxe isso para o meu relacionamento com Deus. Você não é homem para pecar, agora seja homem para assumir também. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês: esse negócio de Deus sabe, esse negócio de usar Deus sabe. Ah, não, Deus sabe. Deus sabe, mas você já pediu perdão? Você já abriu a boca e confessou o seu pecado diante de Deus? Você acha que Deus não sabia a história de Jacó, o nome de Jacó? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Adão, onde você está? Está entendendo? Então ter uma vida de oração é o primeiro reconhecer que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus, que não é Deus que precisa que eu ore. Tem gente que parece ter essa mentalidade: não, deixa eu orar aqui, porque a Bíblia pede para mim orar. Você está orando por isso? Deixa eu orar aqui, que eu quero me aprofundar. Deixa eu orar aqui, que eu quero ser o melhor esposo. Deixa eu orar aqui, que eu quero ser o melhor funcionário. Deixa eu orar aqui, que eu quero ser o melhor pai. Deixa eu orar aqui, que eu quero ter um relacionamento melhor com as pessoas. Deixa eu orar aqui, para Deus transformar esse cara ruim que eu sou, para mudar o que precisa mudar em mim. Porque eu, no meu esforço, eu não consigo. Mas eu sei que se eu orar, Deus vai vir ao meu favor e eu vou ser transformado por Ele. Então, quando você ora, a primeira questão da nossa oração, a primeira importância da nossa oração é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Pastor, não pode esconder nada de Deus. Não, irmão, você não esconde nada, nem eu. Mas eu preciso confessar.
O poder está na confissão. Eu tenho uma filha de 17 anos e tenho uma filha de 7, Alice. E a Alice, eu sei quando a Alice apronta alguma coisa. Aí eu chego a Alice, fala, não sei que ela aprontou. Aí ela fala o que ela fez. Eu sempre tenho ensinado isso para ela. Alice, o que você fez? Por que você fez isso? Então, quando eu oro, eu reconheço Deus como um Pai. Eu reconheço a minha dependência dele. Eu digo, Senhor, eu fiz por causa disso. Senhor, eu fiz. Eu errei. Eu falhei. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço a minha pequenez diante de um Deus grande. Então a minha mentalidade precisa ser transicionada para o reino, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Nós começamos a ler aqui Efésios capítulo 3. E se nós formos falar de um Paulo, de um cara perseguidor do Evangelho, de um cara que matava os cristãos, e quando Estevão é apedrejado, você vai ver lá em Atos que as vestes de Estevão são depositadas aos pés de Saulo, que se tornou Paulo. E aí você vai ver um cara que tinha uma vida totalmente fora daquilo que Cristo queria que ele tivesse. Mas ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, dentro do ensino que ele teve desde pequeno. Então Paulo não acreditava que ele estava fazendo algo errado. Ele acreditava que ele estava fazendo algo certo. E o que precisou? Ele ser transicionado para o reino. Paulo ser trazido para o lado certo. Então tem muita coisa que a gente faz que a gente acredita que está certo. Mas é por quê? Porque nós aprendemos fora daquilo que Deus quer que nós façamos. Como que é isso? Eu aprendi algo com meu pai. É assim que trata uma mulher. É assim que trata uma criança. É assim que trata isso. É assim que você resolve as coisas. E esse ensino pode estar fazendo eu errar em muitas áreas da minha vida. Dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento com os meus irmãos, dentro de vários relacionamento com os filhos, às vezes na empresa. Tem gente que não para a empresa, o chefe lá é chato, vai para outra, o chefe também é chato, vai para outra, a empresa é isso, e não para em lugar nenhum. Quem precisa ser mudado? As empresas ou a pessoa? Tem gente que casa, mas não sei quantas vezes, não, separei porque a mulher lá, separei porque outra, separei por causa disso, cara aquilo. Pastor, você está julgando? Não. Quando eu encontro uma pessoa na situação, eu só digo para ela, você precisa resolver o que está aqui dentro, não o que está fora. Então a oração é para resolver o que está dentro, não o que está fora. Quando eu oro, quando eu acesso os céus em oração, não é para resolver o que está fora, é para resolver o que está dentro. Porque o que está fora, o que está causando fora, é só aquilo que está sendo produzido aqui dentro. Então quando eu oro, Deus produz coisas boas dentro de mim. E aí eu começo a liberar coisas boas. A Bíblia fala sobre frutos. E eu acho isso muito tremendo. Porque você não vê nenhuma árvore comendo o seu próprio fruto. Sabe o que é de verdade um fruto? A gente pensa que fruto é aquilo que a gente adquire às vezes. Mas fruto é aquilo que você dá para alguém. É aquilo que você não desfruta. Então o perdão, a bondade, aquilo que Deus gera em mim é um fruto para me entregar para alguém. E
Paulo estava aqui preso, tendo as suas necessidades. Mas ele diz: por esta causa, eu me coloco de joelho. Aleluia. Aí você acha que ele estava pedindo por ele: Senhor, me libera dessa prisão. Senhor, me tira daqui, eles vão me matar. Eles vão acabar comigo. Não, ele estava orando por outras pessoas. Ele não estava orando pela sua necessidade, mas estava reconhecendo que Deus poderia fazer algo muito maior do que atender a sua necessidade. Então, primeiro, eu não oro pela minha necessidade. Eu não oro para Deus vir me socorrer. Eu oro para que Deus se manifeste na terra. Eu acesso os céus para que Deus se manifeste, para que Deus mude totalmente o ambiente. Deixa eu ler um pouco aqui. Quando Paulo ora, Paulo está declarando que Deus derrubou os muros da inimizade entre judeus e gentios, porque de ambos os povos Deus fez só um povo, porque esse povo está como um edifício alicerçado em Cristo, porque esse povo se chama a igreja, que somos nós, porque a igreja foi um ministério revelado pela graça de Deus. E Paulo foi um dos que Deus usou poderosamente para manifestar essa mensagem. Por esta causa me ponho de joelhos. Paulo está preso e Paulo está escrevendo essa carta com um pé na sepultura e outro pé na guilhotina de Roma. O cara estava correndo risco de vida e ele podia fazer uma oração dizendo: Senhor, vem me socorrer, Senhor, vem me salvar, eles vão me matar, Senhor, me tira dessa prisão. E ele está orando por outras pessoas. Ele está orando por uma causa que ele abraçou e que ele entendeu que tinha um propósito muito maior do que a sua própria vida. Quando eu decido se tornar homem de oração, quando eu decido gastar a minha vida em oração, eu entendo que é um propósito muito maior do que eu acordar cedo para trabalhar. Se tiver que fazer hora extra, eu acordo 6 horas da manhã. Mas se tiver que acordar 6 horas da manhã para orar, eu não acordo. Se tiver um jogo do Palmeiras, eu durmo meia-noite. Mas se tiver um propósito de oração meia-noite, eu não fico. Por que você falou do Palmeiras? Porque eu também sou palmeirense. Então já serve para mim também. E esse ano nós vamos ser campeão mundial. Esse ano profetizando. Então eu vou invertendo as coisas. E eu preciso identificar na minha vida o que tem roubado o meu tempo de Deus, o que tem me roubado de Deus. Não é só ter um tempo para vir para a igreja, irmão. Ah, tem culto no domingo, eu tenho um compromisso, eu estou lá. Não existe. Algumas pessoas falam assim: ah não, porque tem a vida espiritual, a vida circular, a vida isso. Eu falei: eu sou um homem espiritual em todos os lugares. Esse negócio quer dizer que você um monte de vida, agora tem um monte de gente que cuida daqui, cuida dali. É claro que nós temos que administrar a finança, administrar casamento, administrar tudo. Mas não existe um crachá quando você entra naquele lugar e diz: agora eu estou aqui para servir a Deus. Aí você bate o cartão, entra, você saiu, acabou. Agora é o quê? Ah não, eu sou pastor aqui. Aí você bate o cartão, entrou, pregou lá 2, 3 horas, saiu, bateu o cartão, acabou. Igual um porteiro faz numa empresa. Você é porteiro lá na empresa, vai lá, bate o cartão, faz lá o seu trabalho, acabou o trabalho, você bate o cartão. Daí, nem sei se bate o cartão ainda nas empresas, agora é digital, né? Põe o digital lá, entra,
acabou o turno, acabou. Você não é mais responsável, você não é mais porteiro. E agora você vai para sua casa, vai cuidar dos seus afazeres. A nossa vida com Deus não é dessa maneira. É um relacionamento. O Espírito Santo é nosso amigo, nosso companheiro. Então onde você está, ele está. Você quer ver um dos lugares que eu adoro falar com Deus? É no trânsito, é no carro. E às vezes eu estou no trânsito assim, eu paro no farol e aí eu começo a falar com Deus, eu estou ouvindo um louvor. Eu sou assim. Eu sou aquele cara que, oh glória. Às vezes eu olho para o lado e tem um cara olhando assim, esse aí usou o quê? Então a nossa vida com Deus não tem uma pausa, irmão. Não, eu vou sair de férias, vou ficar 30 dias lá na Bahia, vou curtir, né, vou ver os parentes, vou passar. Não, vou ficar 30 dias aqui, irmão, de férias, vou orar, né, não vou jejuar, não vou leitura de Bíblia, não livro, não vou fazer nada, estou de férias, vou ficar tranquilão. Como que faz isso? Não tem como. Se você fizer isso, você vai voltar desviado. Eu não digo que, às vezes eu vou nos lugares, e aí domingo à noite, vou passar um fim de semana com a família, chego no domingo à noite, eu sei que tem igrejas abertas, eu sei que tem culto, né? Mas aí eu vou pegar um passeio, eu não vou ser religioso ao ponto de dizer para a minha família, no domingo à noite nós temos que ir no culto. Estou passeando, vou para a praia, Ubatuba, algum lugar do tipo, mas chega no domingo à noite, você fazer a exigência para falar, não, nós temos que ir no culto, porque hoje é dia de cultuar. Um domingo que você não for adorar, um domingo que você não for na igreja, o fato de você estar reunido com a sua família, numa sorveteria, numa lanchonete, em algum lugar, comendo, celebrando a vida, celebrando a alegria, ali você está cultuando a Deus, ali você está alegrando o coração de Deus, porque você está cuidando da sua família. Nós precisamos destruir algumas coisas que às vezes nós construímos. E aí nós achamos que a nossa maior resposta para Deus é frequentar uma igreja. Não é sobre frequentar uma igreja, é sobre ter um relacionamento com Deus. É de manhã, é à tarde, à noite, não importa o horário, não importa a hora, não importa o lugar. Se tem a oportunidade, eu vou adorar, eu vou orar. Está na empresa, eu digo um tempinho, tem um espaço lá, eu vou lá e oro. Eu estou trabalhando, não impede de eu estar orando aqui, de eu estar em espírito, estar falando com o Senhor. Pastor, agora é 24 horas por dia. Tem como se separar de algo que está dentro de você? Aonde está o Espírito Santo, irmão? Está dentro de nós. Aonde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Só se arrancar fora, irmão. Só se, entre aspas, você desviar. Nós precisamos entender que esse relacionamento, ele não é sobre momentos, não é sobre estar bom, não é sobre estar ruim, não é sobre eu ter dinheiro, não é sobre não ter dinheiro, é um relacionamento. A Bíblia fala sobre o noivo, que é Cristo, e sobre a noiva, que é a igreja. Casamentos que acabam porque não permanecem na aliança. Mas quando nós ceamos, nós anunciamos que nós temos uma aliança com Cristo. E eu sempre uso esse exemplo também. Eu sou casado, a minha esposa não está aqui, está numa reunião de mulheres, mas eu continuo casado. Ela estando aqui, eu estando, eu continuo casado, mas isso não nos separa. Eu preciso entender que eu tenho uma aliança com Cristo e que independente de onde eu esteja, independente do que esteja acontecendo, nada muda, eu continuo na aliança firme e inabalável com Ele. E aí nós vemos um homem preso, mas um homem confiando no Senhor e dizendo: Senhor, por esta causa
Eu me coloco de joelhos diante do Senhor. E sabe o que Paulo estava fazendo? Estava reconhecendo a grandeza de Deus. Porque não era comum você ver um joelho. É um joelho dobrado de um judeu. Não era comum. Não era costume deles orar de joelhos. Pastor, é errado orar de pé, é errado orar de joelho. Não. Às vezes eu oro até deitado. Eu gosto de orar de joelho. Eu gosto de dobrar o joelho e orar. De repente você está numa cama de hospital, você está impossibilitado. Que Deus te livre desse mal. E você estiver deitado, e você estiver ali orando deitado, será que Deus vai ouvir a sua oração, sim ou não? Porque a oração não sai do joelho, a oração sai do coração. Então quando eu oro, eu acesso os céus. Há uma água poderosa na nossa mão. Há uma água poderosa na sua mão. E que água é essa? A oração. Paulo estava preso. E ao escrever essa carta, um pé na sepultura e a cabeça na guilhotina de Roma, cheio de necessidades físicas e materiais, imediatas. Mas o que surge dos lábios é uma oração incrível. Não é uma oração por ele mesmo, algemar as suas mãos, mas não a sua boca. Paulo estava preso, mas ninguém podia impedir ele de orar. Sabe quem nos impede de orar? Nós mesmos. Ah, pastor, o diabo. Não é o diabo, não. É nós mesmos. Se nós não temos gastado tempo em oração, o maior inimigo é nós mesmos. Eu vi essas frases prontas que o pessoal põe, mas é uma grande verdade, que o WhatsApp, Instagram, Facebook só veio para provar para nós estamos crentes, que não é por falta de tempo que nós não oramos. Porque, irmão, você entra naqueles rios, você entra no Instagram, marca a hora que você entrou e marca a hora que você saiu. Vai tempo. Pega um videogame, pai. Depois que meu videogame até vendi. Começa a jogar lá um jogo que você gosta. Você não quer parar, irmão. Você não quer parar. Aí passa uma tela, passa outra, põe continue e tal, e vai, e não tem tempo para nada. Sabe por quê? Porque você gosta de fazer isso. Vai jogar bola. 1h30 é pouco, 2 horas é pouco, não quer sair, quer estar no time. Por quê? Porque você gosta de fazer isso. Esse dia eu fui no cinema assistir um filme de 3 horas, quase 3 horas. Missão Impossível, que lançou agora. Um filme muito bom de assistir. 3 horas, sozinho no cinema. Eu vou no cinema, não tinha ninguém em casa. As mulheres tudo saíram. Minha filha de 17 anos está namorando, saiu com o namorado. Minha esposa tinha saído das mulheres. Cheguei em casa, não tinha ninguém. Mulher, vou demorar um pouco. Eu vou no cinema, fui no cinema sozinho. Eu e o Espírito Santo. Filme gostoso de assistir, fui embora assistir. Começou 10 horas a sessão, acabou 1h da manhã. Deixa eu dar uma notícia para você, irmão. A minha carne, a sua carne, gosta de orar. Nós, como seres humanos, não gostamos de orar. Se você não se voltar, se você não vencer a sua carne, e não é só por um dia,
Hoje eu consegui, hoje eu orei. Não é sobre um dia. É igual a academia, né? Você vai para a academia um dia, aí você volta 3, você vê se você quer ir no quarto dia. Hoje eu orei, hoje eu venci a minha carne, mas amanhã tem outra luta aí. Hoje eu consegui orar 3 horas da manhã, amanhã tem outra luta, você acordar de novo. Então, não é olhar para o seu irmão e dizer, o Rafa está me pedindo. Não é olhar para a sua esposa e dizer, é a minha esposa que me faz raiva. Não é olhar para os seus filhos, aos meninos que ficam bagunçando, as meninas. É olhar para mim mesmo e dizer, eu não oro, porque a minha carne tem sido mais forte que eu. Eu não oro, porque eu não consigo vencer a minha própria carne. E como você vai vencer a sua carne? Nossa, como que nós vamos vencer a nós mesmos? Orando. Então não adianta a gente achar que vai vencer na nossa força. Vai vencer porque nós somos bons e nós se preparamos para isso. Não. Você vai vencer a partir do momento que você tomar uma decisão de transformar não a vida das pessoas, mas a sua própria vida. Porque nós somos muito bons para dizer, não, vou transformar a vida desse cara, eu vou... Não, está vendo aquela pessoa, está vendo esse, mas quando nós olhamos para nós mesmos, qual a solução que você tem para você mesmo? Qual a solução que nós temos para nós mesmos? Qual os erros que nós temos enxergado em nós e não nos outros? É muito fácil olhar para o Rafa e dizer, aí, o que ele está fazendo aí? Ele podia estar sentado, por que ele está em pé? Por que está isso aqui? Por que está aquilo? Quantos de nós oramos para nós mesmos e falamos, Senhor, eu preciso ser transformado. Eu ainda entro no celular e acesso pornografia. Eu ainda passo no bar e tomo uma pinguinha. Eu ainda fico olhando para as mulheres na rua. Se eu tiver uma oportunidade, ainda eu traio a minha esposa. Quantos de nós estamos olhando para nós mesmos e reconhecendo quem nós somos diante de Deus? Nós sempre vamos dizer isso aqui no culto de homem. Esse é o lugar onde você pode ser fraco. Onde é o lugar que eu posso ser fraco? Na presença do Senhor. Porque é diante dele que eu reconheço as minhas fraquezas. E quando eu dobro o meu joelho para orar, eu reconheço as minhas fraquezas diante dele. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo, eu não estou fazendo uma oração dessa. Irmão, se isso não é você, então não faça. Pastor, fala para Deus que ainda eu olho para as mulheres na rua. O que Deus vai pensar de mim? Pastor, falar para Deus que ainda, se eu tiver oportunidade, onde eu trago a minha esposa. Não, pastor. Quando eu vou orar, Senhor, está aqui o teu servo. Aleluia. O Senhor sabe. E Deus está dizendo, sei, que acessa o coração de Deus é a sinceridade. O pecado de Davi foi um escândalo. O pecado de Davi foi horrível. Davi pega a mulher do seu servo, adultera com a mulher, engravida a mulher, manda ele vir da guerra para ele deitar. Ele não quer deitar porque ele quer servir a guerra, ele não acha justo. E aí não dá certo, Davi põe ele à frente da guerra para ele morrer.
pecou, o pecado dele foi horrível, foi. Mas Davi, quando vai diante de Deus, ele reconhece. Ele diz: Senhor, tira tudo de mim. Senhor, o arrependimento de Davi foi maior do que o seu pecado, mais escandaloso do que o seu pecado. E aí nós ficamos olhando e dizer: Davi deitou com a mulher de seu servo, de Urias. Deitou com a mulher de Urias, etc. Mas aí você vai começar a ler Salmos, você vai começar a ver um homem arrependido diante de Deus, um homem que se dobra diante de Deus, um homem que se rende diante de Deus, um homem que não põe a culpa em ninguém, mas que reconhece o seu erro. Para onde seu dedo tem apontado? Para onde seu dedo está apontado? Antes de apontar alguém, vira ele para você. Nós somos muito bons para apontar o dedo, mas antes de apontar o dedo para alguém, nós precisamos virar ele para nós. Davi, quando Natan vai confrontar ele do seu pecado, tomou outra direção aqui. Davi disse: Davi, deixa eu te perguntar uma coisa, Davi. Um cara aí tinha um monte de ovelha, nem precisava pegar, mas aí viu uma ovelhinha do cara que só tinha uma, pegou a ovelha dele. O que a gente faz com esse cara, Davi? Rapaz, vamos acabar com a raça desse cara. E Natan diz: Davi, esse cara é você. Nós precisamos olhar no espelho e confrontar nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Qual foi a última vez que a sua filha pediu para você orar por ela? Qual foi a última vez que a sua esposa estava sentindo uma dor e disse: ora por mim? Qual foi a vez que alguém convive com você e diz: ei, Rafa, ora por mim? As pessoas do seu convívio, qual foi a última vez que essas pessoas olharam para você e disseram: ei, você é um homem de Deus, eu quero que você libere uma palavra sobre a minha vida. Eu preciso de uma direção sua, porque você é um homem de Deus. Não, pastor, aqui. Não. Como sua casa tem olhado para você, homem. Como seus filhos têm olhado para você. Esses dias eu vivi uma experiência com a minha filha mais velha. Ela foi fazer o exame demissional da empresa que ela estava saindo. E na onde ela foi fazer o exame, o escritório era de uma empresa que ela sonhava em trabalhar. Aí quando eu entrei no carro com ela, ela disse: pai, essa empresa aqui que eu sonho em trabalhar, essa empresa é boa, não sei o que. Eu falei: então você vai trabalhar nessa empresa. Ela: pai. Passou um tempo, ela falou: pai, eu fiz a inscrição, fala. Eu me inscrevi para o processo seletivo da empresa que eu te falei. Falei: sério? Você viu? Não? Então eu vi lá que ia ter processo seletivo, eu escrevi. Só que eu escrevi de outras também. Eu falei: mas você não queria? Não, eu escrevi em outras. E aí passou um tempo, essa empresa chamou ela para um processo para fazer uma entrevista. Ela fez a entrevista online e ela passou na primeira entrevista, só que a empresa falou que ia fazer a entrevista com o gestor da área, não. E aí nisso as outras empresas chamaram e ela fez a entrevista também, e ela passou em duas empresas. E essas duas empresas chamam ela e falou: pai, ó, salário. Eu falei: ó, você não quer trabalhar
aí essa outra empresa que ela queria tanto trabalhar chamou ela de novo, uma empresa grande, empresa de nome, chamou ela de novo e ela fez o processo seletivo, passou o gestor da área. E aí eles falaram, só aguardar que a gente vai chamar. Passou uns 20 dias, ela já desceu, eu falei, calma. Quando foi quinta-feira, agora, a gente foi lá na empresa dela, foi chamada, foi contratada. Ela é jovem aprendiz. O salário que ela ganhava, o benefício que ela vai ganhar nessa empresa é 2 vezes o salário que ela ganhava. Só o benefício, fora o salário. E aí eu falei para ela, tá vendo como vale a pena confiar? E aí na hora que eu estava vindo embora, lá a gente pegou um trânsito ali no Alphaville, o Espírito Santo falou claramente ao meu ouvido. Eu disse, eu quero pastores dentro das casas, eu quero líderes dentro das casas, eu quero homens de oração dentro das casas. E eu disse, Espírito Santo, que é isso? Ele disse, eu quero vocês funcionando dentro do lar. E aí eu entendi o que Deus estava falando para mim. O que nós fazemos dentro de casa é mais importante do que você faz dentro da igreja. Antes de você querer um carro, antes de você querer uma função, antes de você querer qualquer coisa de Deus, cuida da sua família, homem. Cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Ora com seus filhos, ora com a sua esposa. Ah, pastor, ora na refeição, ora no momento que você estiver de mesa, ora de manhã antes de sair para trabalhar, mesmo que seja um café rápido. Às vezes a gente tomaria um café rápido, eu e minha esposa, nós oramos. Às vezes minhas filhas estão saindo, minha filha eu deixo na escola, eu oro por ela ali, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa escola. Eu lembro aquela vez que estava tendo uns ataques em várias escolas, eu estou finalizando já. E eu lembro que um dia eu fui na escola da Alice, e na hora que eu deixei ela na escola, me veio um aperto no coração. E apesar de ela estudar numa escola ali em Barueri, que é bem segura a escola, tinha um guarda municipal na frente da escola, uma viatura, né? E eles têm um sistema lá que se aperta, lá já cai direto na delegacia. Eu tinha um óleo ungido no carro, eu desci, eu falei, só falta os caras acharem que eu vou pular o muro, quer dizer. E eu saí ungido em volta da escola da Alice, orando, dizendo, Senhor, guarda minha filha, porque se o Senhor não guardar, quem vai guardar? Se o Senhor não cuidar, quem vai cuidar? E eu comecei ali a falar com Deus e ungir em volta da escola dela. E fui embora em paz. Meu irmão, ore pela sua casa. Não deixe sua esposa sair de casa sem você orar por ela, sem você abençoar ela. Não deixe seus filhos para os lugares sem você orar por eles, sem abençoar. Deus te abençoe, meu filho, vai na bênção, Deus te guarde a sua saída, Deus te livre de todo acidente. Não espera uma oportunidade para orar na igreja, para pregar na igreja. Pega dentro da sua casa, põe a mão na cabeça do seu filho. Isso aqui é um profeta, isso aqui é um doutor, isso aqui é uma doutora, um homem de influência. Ore pela sua esposa, Senhor, guarda, livra todo zoião que estiver lá fora, livra de todo mal, de toda influência. Se a sua esposa tem sido maltratada no trabalho, ore para que Deus intervenha lá, para que Deus honre ela lá. Se levante, homem de oração, ore pela sua casa, ore para o seu filho na escola, meu Deus, que esse menino aprenda na escola, que ele cresça, que nenhum mal, nenhuma influência, tudo aquilo que tem levantado nesse tempo contra as crianças, que não chegue até a minha casa, que não chegue até os meus filhos. Ore quando você sai de casa para o seu trabalho. Para de reclamar. Para de reclamar da mulher, para de reclamar da vida que você leva. Tem muita gente que queria estar aqui hoje, tem muita gente que queria sentar
sentar na cadeira que você senta. Tem muita gente que queria o emprego que você tem, o filho que você tem, a vida que você tem. Agradeça a Deus. Ore, reconheça aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas diga: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Antes de profetizar sobre qualquer lugar, profetize sobre a sua casa. Pastor, você não sabe como que é a minha casa. Eu conheço alguém que pode mudar aquele ambiente. E eu estou olhando para ele hoje. Pastor, você não sabe como que é a minha esposa. Eu estou olhando para alguém que pode transformar aquela mulher. E eu estou olhando para ele hoje. Pastor, você não sabe como são meus filhos. Eu estou olhando para alguém que pode mudar a vida dos seus filhos. E ele está aqui hoje. Pastor, você não sabe como é o meu trabalho. Eu estou olhando para alguém que pode mudar a história daquela empresa. E eu estou olhando para ele hoje. Pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Eu estou olhando para alguém que eu estou olhando para ele. E esse alguém pode mudar essa história. Que é esse alguém? Eu e você. Mas como que faz isso, pastor? Orando, mudando a rota. Mudando a rota da murmuração, mudando a rota da oscilação, mudando a rota da discussão. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, ora. Se levante, homem, em oração. Quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você comece a falar com o Senhor. Eu quero que você comece a falar com Ele. Eu quero que você comece a dizer como está a sua vida. Eu quero dizer como você começa a dizer para Ele como você chegou aqui nessa noite. Ei, não espere alguém orar por você. Não espere alguém orar pela sua casa. Seja o primeiro a orar pela sua casa. Seja o primeiro a orar pelos seus filhos. Ei. Quanto tempo ainda você vai ficar assistindo? Tudo está errado. Quanto tempo ainda você vai ficar assistindo? Ei, o Senhor te chama para um tempo. O Senhor te chama para um tempo novo. Que os seus olhos sejam abertos como foi o de Paulo. Talvez você fazia algumas coisas e você não fazia por mal. Mas hoje o Senhor te trouxe ao conhecimento algumas coisas. Ei, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Ei, abra sua boca. Oh, Senhor. Eu sei, Senhor, que nessa noite há homens aqui, ó Pai. Eu sei que nessa noite nós precisávamos ouvir essa palavra. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós queremos a profundidade que a Tua palavra fala. Queremos viver da mesma maneira, da mesma forma. Como se os dias fossem iguais. Como se na nossa história e na vida dos nossos filhos fosse repetir todo o fracasso que tem acontecido aí fora. Nós queremos declarar que sobre a nossa casa, que sobre a vida dos nossos filhos, que sobre os lugares aonde nós chegarmos, a Tua presença também vai chegar. Que aonde a nossa esposa chegar, a Tua presença também vai chegar. Que aonde os nossos filhos chegar, a Tua presença também vai chegar. Nós declaramos, Senhor, que não é sobre uma necessidade, mas nós declaramos que é sobre trazer o céu
para as nossas casas, que é sobre trazer a provisão do Senhor para as nossas casas. Ah, Pai, nós declaramos que nós vamos se posicionar diante do Teu propósito como homens. Eu não sei, Senhor, o que cada um aqui tem passado, mas eu sei o que o Senhor pode fazer através da vida de um homem que se posiciona em oração. Ah, Pai, eu quero declarar que nessa noite tem homens se posicionando em oração, tem homens voltando para um lugar onde não deviam ter saído, tem homens entendendo que é um propósito maior do que a própria vida, que nós não somos maiores do que a nossa vida de oração, e que nós se colocamos diante do Senhor nessa noite. Ah, Jesus, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado em nós, e que a partir de nós o Senhor começa a fazer nos lugares aonde nós chegamos, ó Pai. Ah, Jesus, nós sabemos que é uma luta entre a carne e o Espírito, mas nós declaramos que nós alimentamos o Espírito, e nós começaremos a alimentar o Espírito de uma forma em que a carne não vai vencer mais. Não seremos vencidos pelo nosso desejo, pela nossa vontade, mas se moveremos no Senhor e na vontade do Senhor para as nossas vidas. Ah, Jesus, como diz a Tua palavra, nós negaremos a nós mesmos para que o Senhor apareça em nós, para que o Senhor apareça através de nós, ó Pai. Meu Deus, eu oro, Senhor, até por esse que entrou aqui nessa noite. E talvez tenha uma vida de vício, tenha uma vida escura, escondida, que não tem sido revelada diante do Senhor. Não é sobre um julgamento, Senhor. Eu oro para que o Senhor alcance nessa noite. Eu oro para que essa palavra transforme nessa noite. Eu oro para que essa palavra penetre no coração nessa noite. Eu oro, Senhor, para que ele seja transformado, não pela pregação de um homem, mas pelo Evangelho do Senhor e pelo poder do Senhor, Pai. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós reconhecemos, Senhor, que somos fracos, que somos falhos, e que dependemos do Senhor, ó Pai. Ah, Jesus, nós não aceitamos viver longe do Senhor. Nós não aceitamos viver uma vida longe do Senhor. Nós não queremos viver de aparência. Nós não queremos mostrar que somos algo, que a nossa casa não assiste, que a nossa casa não vê. Ah, Jesus, a partir do nosso lar, a partir do que os nossos filhos e do que as nossas esposas vão testemunhar, é a partir dali que nós queremos começar, Jesus. É a partir da casa. Ah, Jesus, levanta homens que estão dispostos a pôr a casa em ordem. Homens que reconhecem as suas fraquezas. Homens que reconhecem que precisam mudar dentro do seu lar. Homens que reconhecem que precisam ativar a sua vida de oração. Ah, Jesus, nós envolvemos nessa noite. E nós te pedimos, Jesus, venha ao nosso favor. Remove todo entulho da nossa alma, todo entulho dentro das nossas casas. Ah, Jesus, nós queremos funcionar a partir do lar. Nós queremos funcionar a partir do lar. Nós queremos começar tudo a partir do lar, a partir da nossa casa.
sei qual é a fraqueza dos teus filhos, eu não sei como ele tem se portado diante da sua família. Ah, Jesus. Mas nessa noite, pega ele por dentro. Nessa noite, transforma de dentro para fora. Muda, Jesus, o que precisa ser mudado. Eu declaro que nessa noite está se levantando uma geração de homens que não vão precisar de uma capa, que não vão precisar de um título, que não precisam de um cargo, que não precisam de uma função, que não querem ser reconhecidos fora, antes de serem reconhecidos dentro. Homens que dão um bom testemunho dentro do seu lar. Homens que amam a sua esposa. Homens que amam os seus filhos. Homens que amam o seu lar. Ah, papai, eu declaro que nessa noite está se levantando um exército. Que nessa noite está se levantando homens que estão se posicionando no teu propósito. Homens que estão se posicionando diante do Senhor. Homens que estão se posicionando nos seus lares. Homens que estão vindo do ambiente. Ah, Jesus. Homens que não esperam chegar na igreja para começar o culto. Mas homens que revelam o Senhor dentro dos lares. Dentro dos lares, dentro das casas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que em nome de Jesus, nessa noite, olhos estão sendo abertos para enxergar o teu propósito, para enxergar a verdade do Senhor. Que antes de apontarmos, que antes de levantarmos o nosso dedo para alguém, de apontarmos os nossos dedos para alguém, vamos olhar para nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma transformação, Jesus. Toca no íntimo, Jesus. Esse poder vai operar em nós. Esse poder opera em nós. Esse poder opera em você. Não entregue a sua casa na mão de ninguém. Não entregue os seus filhos na mão de ninguém. Não entregue a sua família na mão de ninguém. Tem uma responsabilidade sobre os seus ombros, homem. A sua casa, os seus filhos, aqueles que o Senhor confiou a você. Que o Senhor abra os seus olhos. Que o Senhor te faça entender nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida.